Olá, bom dia! Bom dia! Domingo estamos aqui novamente, dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso esforço de união virtual. Que a gente possa estar aqui conectado com os bons pensamentos, objetivando o aprimoramento espiritual. Que nós possamos estar vigilantes quanto aos nossos pensamentos, protegidos em nosso ambiente doméstico, protegidos no nosso ambiente pessoal, né? Que as nossas concentrações, nossos pensamentos possam estar atentos, que a gente possa perceber quais são os nossos pensamentos. Esse é o nosso objetivo, né? Começar a olhar para o nosso interior, aquilo que nós pensamos, como nos comportamos, o que sentimos a cada instante da nossa vida. Esse é o princípio do autoconhecimento, da autoiluminação. Nosso objetivo, como sempre, é estarmos irmanados, que a gente consiga criar uma corrente de bons pensamentos, criar uma corrente de conexão, fazendo com que os nossos lares se tornem a extensão do Centro Espírita Portal da Luz. A casa que nos abriga, que nos protege e que tanto temos saudade, né? Que já estamos aí há tanto tempo distante de suas instalações físicas. A gente pode, neste momento, fazer do nosso lar um departamento do Portal da Luz. Então vamos perceber esse instante, criar uma seriedade do instante. Não vamos olhar esse vídeo como quem olha um filme, como quem assiste a um documentário qualquer, mas é nos introjetarmos nas ideias. Perceber que aqui é uma extensão do Portal da Luz e que neste momento requer seriedade, requer concentração. Da mesma forma que todos os domingos o meu pai faz a sua oração nos convidando a estar presentes, nos recebendo com seu carinho, com seu abraço afetuoso, uma vez mais estamos aqui, recebendo o mesmo abraço do seu Anésio. Que a gente possa sentir o seu aconchego, o seu sorriso, o seu beijo carinhoso, como todos nós recebíamos todos os domingos lá no Centro Espírita Portal da Luz. E agora a gente tem essa oportunidade de sentir, porque é com os pensamentos, é com o coração que nós sentimos, e não com o contato físico. O contato físico apenas é a cereja do bolo, né, pessoal? Vamos pensar assim. Nossa proposta, como sempre, é convidar os irmãos a deixarem o seu recipiente com água para que a gente faça a fluidificação, para que a gente receba o medicamento da espiritualidade amiga que nos ampara, nos protege. E assim, convidando os irmãos, uma vez mais a gente se recorda das orações. Jesus sempre orou, sempre esteve conosco, exemplificando o valor da prece. Nos guiou em seus momentos de meditação e oração, nos ensinou e nos fez perceber o valor da prece. Uma vez mais, rogamos ao Pai a assistência, a proteção e a inspiração dos bons espíritos. Que os mensageiros divinos, enviados por Deus, enviados por Jesus, possam nos inspirar a todos os instantes. Neste momento em que preparamos um material de reflexão, em que levamos aos nossos irmãos pensamentos que acreditamos possam nos ajudar e favorecer a todos, rogamos a inspiração, rogamos as boas palavras, que possamos ser claros nas nossas ideias e compreendidos pelos nossos irmãos. A todos nós, rogamos também a assistência da abertura dos nossos pensamentos, da nossa mente, dos nossos corações, para que possamos acolher e receber as orientações que passaremos de uma forma eficaz, compreendendo a sua amplitude e o quão presente estão no nosso dia a dia. Com o mínimo de esforço, como nos ensinaram os espíritos da codificação, podemos progredir a passos largos em direção ao Pai, ao reencontro fraterno. Um bom trabalho a todos nós, porque este é um instante de trabalho. E que assim seja. Que assim seja. Isso aí, meus queridos. Nós damos continuidade ao que a gente prometeu na sexta-feira, né? Nós iniciamos o estudo do Pedi e Obtereis, né? Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui já faço uma correção que enquanto lia lá na sexta-feira eu fiz registrar no slide capítulo 28. Capítulo 28 a gente se recorda a coletânea das preces espíritas, aquele trecho que lemos na sexta-feira, ele é encontrado no item 12 do capítulo 27, Pedi e Obtereis. Embora a gente tenha referido ao número do artigo algumas vezes 27, eu registrei 28 no slide, por favor, considerem a correção. E como diria William Bonner, pedimos desculpas pela nossa falha.
né? Agora, a gente vai dar continuidade na proposta e a gente separou um pequeno trecho aqui para que a gente faça essas reflexões. Diz assim, ó. Está no mesmo capítulo, então, 27. É a sequência do trecho que lemos na sexta-feira e diz: admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E, para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e ao que se poderá, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Olha que legal, né? Aquilo que a gente falava na sexta-feira sobre a importância da vigilância, sobre todas as reflexões que fizemos na nossa responsabilidade de experimentarmos o momento, vivenciarmos as aflições a que estamos submetidos todos igualmente e a postura mental que podemos criar quando atentamos para o que estamos sentindo, para como estamos pensando e o que agimos. Nessa lição, Kardec faz as reflexões interessantíssimas que fala que há males que de fato a gente não pode superar, né? Por compromissos encarnatórios, por necessidades evolutivas de cada um, nós vamos a passar por aflições, dificuldades que vão nos testar, que vão mostrar o nosso valor, vão proporcionar o desenvolvimento da nossa inteligência, das nossas faculdades do espírito, não é? E a esses não há como a gente transigir, nós passaremos. Agora, como passaremos vai ser determinante. Ao lado destes que a gente não pode superar, existem as outras dificuldades que nós criamos pela nossa invigilância, como colocamos na última sexta-feira. E sobre essa, a prece tem uma eficácia muito especial, porque quando estamos em contato com a espiritualidade, rogando este auxílio, como fizemos, por exemplo, ao iniciar o nosso trabalho esta manhã, solicitamos o auxílio dos bons espíritos a nos inspirar, a facilitar o nosso trabalho de transmissão de um conhecimento, de uma informação sobre aprofundamento das nossas reflexões. Então pedimos humildemente, como reforçamos nesse instante, esse auxílio. Quando a gente faz isso, a gente se coloca em condição de receber a visita desses espíritos amigos, se coloca em condição de ouvir as inspirações que o nosso anjo guardião, né, o espírito protetor que está sempre ao nosso lado, está à nossa disposição e sempre tentando o acesso às nossas mentes. E quantas vezes a gente já fica surdo, né, às suas orientações, mas quando elevamos em prece, a gente fica mais receptivo a essas inspirações. E quando estamos numa psicosfera, a expressão é essa, né? O ambiente mental, energético que criamos, favorecido por essa conduta, nós estamos favorecidos a fazer escolhas mais sábias, né? Como diz Kardec aí no trecho, o mal não vai ser afastado de nós. As injunções acontecerão, mas a postura de pensamento e a postura de encorajamento que teremos diante disso é que vai modificar. Vai modificar pelo nosso padrão mental, pelo nosso padrão de vibração, né? Novidades que Kardec nos traz? Óbvio que não, né?
Antes de Kardec, muitos sábios falaram sobre o poder da oração, da concentração, da meditação, e Jesus foi o exímio, né? Ele, acima de todos, é o nosso grande mestre, né? Com lições, passagens, com pequenas parábolas, nos ensinou o valor da prece, o valor de elevarmos o nosso padrão mental de pensamento, né? Ele, em quantas e quantas oportunidades, se mostrou um utilizador exímio deste recurso, né, de se dirigir ao Pai, de conectarmos-nos ao Pai, né? E uma das passagens mais simbólicas, né, me parece, que Jesus faz o recurso da prece, é a passagem que a gente vem comentando as últimas semanas, né? Quando nos instantes finais da encarnação, Jesus reúne seus apóstolos, né, em ceia, né, aquela que foi conhecida depois como a Santa Ceia ou a Última Ceia, e ali ele prepara os espíritos dos seus discípulos. Na sexta-feira a gente comentou bastante, né, da didática de Jesus, de, olha, reforça o seu pensamento, faz com que eles percebam que ele era um enviado de Deus e que aquilo que se sucederia na matéria, com as perseguições, com os flagelos que ele passaria e finalizado com a crucificação, não significasse que ele perdeu seu compromisso, ao contrário, que fosse o símbolo da sua superação, fosse o símbolo do cumprimento da vontade de Deus, né? Então ele preparou os seus discípulos para aquele momento, né? A gente falou bastante disso na sexta-feira, penso que a gente não precisa voltar ao mesmo assunto. Mas na sequência, depois deste contato com os discípulos, ele faz uma oração, né? Na própria mesa, depois da passagem em que ele lava os pés dos seus discípulos, depois da dissidência que surgiu lá, ele humildemente lava os pés de todos, a mostrar que o maior viria para servir. Ele faz uma oração, ele dirige o pensamento a Deus, ele dirige as palavras a Deus, os seus discípulos acompanham aquela oração, todos reunidos, e naquele instante, Jesus pede pelos discípulos, não é? Ele estava seguro do que passaria, ele tinha a ciência ou a presciência de tudo que passaria, tinha preparado pelas informações os seus discípulos, mas rogava agora por eles, né? E pedia a Deus que lhes desse força, porque ele percebia o fardo que seria, né, a intensidade desse fardo, caberia a eles, os seus discípulos, a continuidade do Evangelho. Caberia a eles, depois da passagem de Jesus, dar continuidade às suas lições, as lições que ele trouxe com tanto carinho, com tanto amor, né? E ele sabia que seria um trabalho árduo, ele sabia que eles seriam também violentados, que eles seriam ultrajados, e rogava por eles naqueles instantes, né? Uma oração belíssima a que ele pronuncia naquele instante, né? Em todo momento de sua glória, ele leva o padrão de pensamento até Deus. E depois ele se retira, né? Ele se retira, alguns discípulos vão para as suas atividades, mas ele convida 3 em especial, né? Aqueles 3 discípulos que ele tinha bastante afeição, carinho, estavam em quase todas as passagens de Jesus. A gente vai encontrar, se não os 3, pelo menos um desses 3, né? Que são Pedro, João e Tiago. João e Tiago normalmente são referidos no Evangelho como os filhos de Zebedeu, né? Uhum. Então quase sempre estão lá Pedro e os filhos de Zebedeu, né? Referindo-se então ao trio, né? O trio parada dura, Pedro, João e Tiago. E ele convida, né? Jesus convida os 3 a ficar nos instantes de meditação. E aquela passagem clássica em que ele fala, né? Vigiai comigo, né? Fiquem aqui acordados, nós vamos agora à oração. Então veja, ele tinha acabado de fazer aquela prece em que ele rogava pelos discípulos, e agora ele faz uma introspecção. Ele convida esses 3 que são, sem dúvida nenhuma, uma sustentação psíquica a ele, uma sustentação energética a ele, porque a sua missão era de grande envergadura, e esses 3 seguramente lhe proporcionavam muita dessa doação fluídica. E ele roga, fiquem acordados, fiquem vigilantes, né, enquanto eu faço as orações. E ele se retira para o horto, né? Algumas passagens vão falar que esse horto é o Getsemane, né?
uma expressão bastante conhecida, que era o nome daquela localidade. E Jesus dá alguns passos à frente, os 3 ficam lá recolhidos, pensando no que Jesus tinha falado, e Jesus, daí a pouco, está lá em oração, aquela famosa oração em que Jesus teria se referido: olha, Pai, sei que é chegado o meu momento, né? Se for permitido, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade, não a minha vontade, né? Ali, Jesus seguramente está solicitando forças para aquilo que ele passaria, porque não era algo simples de se passar. Por maior envergadura moral e de espírito que ele seguramente foi também doloroso, né? Imaginamos nós quão difícil é essa passagem, esse testemunho que Jesus nos oferece, né? Mas daí a pouco ele volta para reencontrar os seus discípulos e os encontram dormindo, né? Dormindo, invigilantes, né? E ele faz as considerações do: olha, vocês não foram capazes de se manter vigilantes, fiquem acordados, isso é importante. Se retira novamente em prece e volta e encontra novamente o trio dormindo, né? Então lá os 3 dormindo novamente, e nem eles conseguem perceber por que estão com essa dificuldade. Não imaginem que era alta madrugada, não. Se a gente for pegar os evangelhos de Marcos, os evangelhos de Mateus, nós vamos ver que isso ocorre no cair da tarde. Nem mesmo as sombras da noite ainda tinham caído e eles já estavam dormindo. Tudo bem, eram pescadores, trabalhadores, cansados, tinham feito uma ceia instantes antes. Mas ali acho que há algo mais a exemplificar e talvez a gente possa desenvolver esse raciocínio adiante, né? E Jesus, mais uma vez, os repreende, como repreenderia nós, né? Olha, vigilância, vigilância, fiquem atentos, você pode estar repleto de boas intenções na sua alma, mas o corpo é muito complexo. Percebam, prestem atenção, a expressão ficou para a história a carne é fraca, não é? E nesse instante, Jesus dá continuidade ao seu pensamento e depois se seguem as passagens da prisão, crucificação e o martírio todo, né? Então, contextualizando, é esse o que a gente pode colocar. E o que a gente pode extrair daí tudo, né? A gente agora passa as reflexões. Nesse capítulo do livro Boa Nova, né, intitulado então Oração do Horto, nós encontramos toda essa reflexão que o Alan trouxe para a gente, né, desse contato então com Jesus e os seus discípulos, sendo o veículo de maior expressão, de maior comunicação entre eles, o registro da importância da oração e da meditação nas nossas vidas. E nesse capítulo me chama muito a atenção o número de vezes que as palavras oração e meditação aparecem. Então, nós, quando estávamos ali estudando, esses recursos nós usamos muito, né, Alan? Eu, você, nos nossos grupos de estudo, assim como também quando nós estamos ali na evangelização, e que são recursos para a gente trabalhar a nossa mente. Nós sabemos hoje, através da ciência, o quanto que nós estimulamos por demais o nosso sistema nervoso simpático. Ele é muito ativo, ele tem recebido muitas informações, muitas atividades, e nós não temos desenvolvido ainda atividades que direcionam, então, que vão se direcionar para o nosso sistema nervoso parasimpático, que é aquele que já exige não movimentação, como Alan destacou, Jesus faz um momento de introspecção, né? Então, para que haja um equilíbrio, nós precisamos fazer atividade, nos movimentar, mas também nos recolhermos constantemente em silêncio, mas também em relaxamento muscular dos nossos centros vitais, para que haja aí um equilíbrio da nossa saúde integral. Então, pensando nisso tudo, nós gostaríamos de destacar a meditação e a oração como esses recursos para aquietar a nossa mente. E recursos esses que nós não sabemos usar.
né? Porque a gente tem a ideia de que orar é a gente falar palavras muitas vezes, pedir coisas que muitas vezes não nos caberia. Se nós tivéssemos esses pedidos atendidos, talvez não saberíamos o que fazer com o nosso pedido aceito. Talvez nós poderíamos nos perder aí em velhos hábitos, em tendências que nós já trazemos, não compreendendo então a nova oportunidade que nos é dado para avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Então, a oração acaba sendo comprometida quando nós não sabemos fazer uso dela, assim como quando nós ouvimos falar sobre meditação. Então, quando a gente ouve falar em meditação ou fala de meditação para as pessoas logo reagem dizendo assim: eu não tenho paciência de ficar sentado, eu não consigo ficar parado ali, já fica imaginando muitas vezes e por uma associação, né? A gente imagina a meditação, aquela postura dos yogis, nossos irmãos mais velhos, mais experientes. A caricatura é o sujeito sentado em lótus, né? Com as mãozinhas assim, né? Em silêncio pleno, né? E aí, vendo essa caricatura, a maioria reage assim: eu não tenho condições. Não é pra mim, né? Não é pra mim, eu não consigo, eu não tenho ambiente para isso. E isso tudo nos provocou, né, principalmente nesse momento em que nós estamos passando de um isolamento, que nos pede uma introspecção. Nós não encontramos recursos internos, nós não temos esses valores desenvolvidos, nós não temos essas aquisições ainda em nossas vidas. E a gente não sabe como que faz. E talvez pela caricatura, pelo preconceito, nós nos negamos, porque isso são atividades desconhecidas e tudo que é desconhecido no primeiro momento a gente nega, então a gente fica muitas vezes na negação, não nos proporcionando avançar e aprender recursos valiosos para as nossas vidas. E para nós espíritas é lamentável essa postura, porque a ciência vem despertando para essas descobertas. Então Kardec nos alertava que nós precisamos caminhar e que se em algum momento a ciência superar aquilo que nós não conseguimos interpretar dentro do espiritismo, já seria um motivo a mais para avançarmos. Mas nós não precisamos, porque Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos traz assim muito nas suas obras a importância da meditação, da oração. Nós vamos destacar aqui o ser integral, pensando nessa saúde integral. Então, nós temos já hábitos desenvolvidos de tomar banho, de estudar, de nos alimentarmos regularmente em alguns horários estabelecidos ao longo do dia, mas nós ainda não temos o hábito de fazer a oração como prevenção, não aquela oração quando nós já estamos aí com dor, mediante uma situação que nos pressiona a tomar uma decisão, então a gente ora. Né, no desespero, na angústia da nossa alma. Então, não é nisso, é criar o hábito de fazer o uso da oração para que seja a nossa condição de saúde plena, integral mesmo, né, de saúde espiritual. Aí nós já estamos falando de espírito. Então, nós já temos hábitos para o nosso corpo, para o nosso bem-estar material, mas nós ainda não fazemos usos desses recursos para o nosso bem-estar espiritual. Então, a oração que vai nos manter em contato com o que é a nossa existência enquanto espírito, vai nos ligar ao Pai, vai nos ligar àquilo que é essencial, fazendo com que nós desenvolvemos aí, talvez... situações, filtros do que a vida vai nos proporcionando e nós vamos tendo um critério daquilo que é essencial e necessário para o meu desenvolvimento e não caindo e não nos envolvendo demais nessas histórias, nesses contextos todos que são passageiros, porque a nossa vida é muito breve, é muito curta aqui nessa existência corporal. Agora, quando nós olhamos para a existência e da imortalidade do nosso espírito, ela é muito longa. Então, o que vale mais? A sustentação do espírito ou desse personagem que é passageiro, né? São reflexões e escolhas que cada um vai fazer perante a sua maturidade.
e a meditação, que é esse momento, sim, de introspecção, de um relaxamento, como Joana de Ângeles nos coloca. Achei tão legal, ela coloca assim, ó, a meditação é o veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Ela faculta uma análise das nossas necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência. Relaxa, então, tensões, estimulando forças e renovando o ser. Quando Alain disse assim, olha, esse momento de introspecção, o que é a meditação, então? É aquele momento de um recolhimento, por isso que Jesus nos alertava. No momento da oração, recolha-se na intimidade do seu quarto. O quarto, como fazendo um comparativo, não é preciso orar só nos templos, nos horários marcados e mediante aos rituais, mas a todo momento com a sua intimidade. Eu entendo o quarto como um chamado para a nossa intimidade. E na intimidade nós vamos reconhecendo aquilo que é essencial e o que é necessário para o nosso processo evolutivo, para a nossa aprendizagem. Tirando aí, fazendo com que a gente sobressaia as situações e consiga, na distância, olhar para tudo aquilo que nos é oferecido sem nos envolver, fazendo com que muitas vezes uma situação de dor venha nos abalar, nos trazer desânimo, trazer tristeza. É nesse sentido que Joana de Ângeles diz que a gente faz a conexão com Deus, faz a conexão com o que é essencial, com o que é existencial, importante e necessário. E isso precisa acontecer no momento de relaxamento das tensões. Tensões essas emocionais, espirituais, mas também muscular. Física. As tensões físicas. Por isso que é preciso uma postura. Quando os yogis, como o Alain disse, né, apesar de a gente trazer essa imagem caricaturizada, uma caricatura desse exercício que os yogis nos trazem, vamos tirar aquilo que é essencial. O importante talvez não seja você sentar no chão, naquela postura, porque talvez essa postura não seja condizente com o nosso momento atual de vida. Mas nós podemos sentar confortavelmente numa poltrona, num sofá, numa cadeira, buscar um lugar confortável. A gente tem visto muitas lives e tenho feito alguns estudos onde a gente faz uma imersão. E como é que nós vamos fazer imersão com todo mundo em casa? Aí eu lembro que o nosso querido amigo, né, condutor então dessa prática, nos disse assim, olha, nem se for para muitas vezes você se recolher no banheiro por alguns instantes, para que você possa ter ali uma oportunidade. Mas veja, nós precisamos construir essa oportunidade. E talvez muitos de nós, por não termos a ideia desse valor, dessa importância dessa prática nas nossas vidas, nós não buscamos criar essa oportunidade de recolhimento. Quando Jesus nos fala assim, que tudo é esforço, tudo é sacrifício, esse é um sacrifício importante que nós precisamos compreender. Isso simboliza também a vigilância, né? É aquele esforço de nós construirmos na nossa rotina diária um momento de meditar, um momento de orar. A meditação, então, provocando aí um relaxamento. E quando a gente vê os discípulos dormindo, mostra muito a nossa condição. Quando muitos dos nossos irmãos que nos chegam nos trabalhos de estudo, de evangelização na casa, eles falam assim, quando eu começo a ler a obra eu acho difícil, eu começo a estudar e eu durmo, eu penso em fazer uma oração, eu penso em meditar, eu durmo. Por quê? Nós não achamos ainda o ponto adequado, aonde é uma necessidade do nosso corpo. Veja, nós fazemos várias atividades durante o nosso dia. Quando o Alain falou dos pescadores, nas suas atividades habituais, vem o cansaço do corpo físico. E nós atendemos a esse cansaço, relaxando por demais, a tal ponto de entrarmos no processo de sono. E o relaxamento das nossas tensões físicas, emocionais, ele é um tempero entre o relaxamento e o sono.
E nós precisamos achar aí esse ponto, por isso que é um esforço, nós precisamos treinar a nossa mente, o nosso corpo para essa postura, para acharmos essa postura adequada para esses exercícios. E Joana de Ângeles destaca que no primeiro momento a gente faz então esse exercício corporal, buscando compreender a nossa postura, as nossas necessidades mais densas. Aí quando você vai encontrando essa postura, essa adequação postural, a gente vai para um outro movimento que são as reflexões, quando nós começamos então a fazer uma análise dos nossos pensamentos. De novo, é um exercício que exige da gente profundos esforços, porque nós estamos habituados a criar histórias. A gente começa a entender assim, mas por que isso passa com a gente? Olha lá os discípulos. João se pega em profundos questionamentos de dizer assim, por que eu dormi? Por que eu não dormi? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Muitos dos nossos irmãos, quando nós estamos em estudo, em atendimento fraterno, nos relatam, eu tento controlar as situações. Veja, não é controle. E também não tem como a gente passar essa receita. A receita da meditação, como bem-estar saudável, é preciso se propor ao exercício para você autodescobrir e autorregular. E essa autorregulação não tem como alguém fazer por você e dizer para você, olha, siga esses passos, porque cada um de nós está numa condição. No processo desse exercício meditativo, nós vamos reconhecendo, e aí por isso que a Joana de Ângeles fala que no primeiro momento ela é reflexiva. Então, primeiro a dificuldade da postura, porque nós não podemos dormir, nós vamos ter que lidar com o incômodo. Muitas vezes nós vamos nos incomodar com o nosso pé, vamos ficar incomodado com a coluna, é um mosquito que fica ali te atormentando, ou seja, eu preciso lidar com as circunstâncias mais densas que me chegam. Depois o segundo passo é lidar com as situações reflexivas. E reflexão para a doutrina espírita, tanto para Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, que vem após Allan Kardec, como ele mesmo disse, muito virá depois do que eu escrevi, porque haverá o aprofundamento dessas lições. Eles nos colocam que reflexão não é só pensar. Então, muitas vezes, não é ficar controlando o pensamento. O pensamento, do jeito que ele veio, se você for criando foco de atenção, e aí a meditação, se a gente for procurar no dicionário, é você abstrair algo. E abstrair algo, nós podemos aí, nesse momento em que nós ainda não temos o treino desenvolvido, é você não prestar atenção no pensamento e nas emoções que chegam, mas não brigar com eles. Criar um outro foco de atenção que você vai sustentar como prioritário. E aí esse foco a gente tem escolhido, a princípio, a respiração. E para aqueles que têm muita dificuldade porque ficam aí prestando atenção, principalmente as donas de casa que são controladoras, querem observar tudo o que está acontecendo na casa, né, em relação a quem acordou, quem não acordou, que horas são, vou fazer o almoço, será que a máquina já desligou? Faz o recurso da música. Coloca uma música instrumental, porque ela não vai ter também nenhuma letra que vai fazer com que você fique prestando atenção e o seu pensamento pode ancorar numa palavra ali, ficar criando história, se lembrar de alguma situação. Então coloca uma música instrumental, às vezes é preciso até que ela seja alta para que você não ouça os estímulos externos. Vai adequando, lembra que a meditação não tem receita? Ela é um processo de autorregulação. Então você vai regulando de acordo com as suas necessidades. Então a gente coloca essa música para se desligar um pouco desses estímulos externos e para não prestar atenção nos estímulos internos, que a gente chama aí os pensamentos que chegam, as emoções que vão tomando conta, as nossas inquietações, as nossas perturbações, enfim, as nossas dúvidas. O que a gente faz? A gente presta atenção e seleciona como foco, como prioridade nesse momento de exercício meditativo, a respiração.
Então, o tempo todo você vai estar concentrado, e Joana de Ângeles, ela destaca lá no livro Ser Integral, que a meditação, ela coloca como a concentração ativa. Ou seja, não é um processo de você se entregar, por isso que ela se diferencia do sono. Não é um processo para você se desligar o relaxamento profundo a tal ponto de a sua consciência não estar ativa. Não, você vai estar totalmente ativo, prestando atenção no foco, e o seu foco então é a respiração. Aí você vai inspirar e expirar. E aí, meus irmãos, dependendo de como você tá, lá no atendimento fraterno, na casa, muitas vezes quando a pessoa vem com uma carga de ansiedade muito grande, intensa, a tal ponto, inclusive, de alguns irmãos estarem já relatando síndrome do pânico, sendo medicados, a gente dá a técnica das relações de 4 tempos. Então, é prestar atenção como se você contasse 4 tempos, e até a técnica do 4 tempos, pensando e mentalizando um quadrado. Eu inspiro em 4 tempos, olha lá, um lado do quadrado. Eu expiro, enquanto eu estou expirando, eu presto atenção que tem que acontecer em 4 tempos. Fico sem o ar 4 tempos e depois inspiro novamente em 4 tempos. Ou melhor, desculpa, eu inspiro, fico sustentada 4 tempos com o ar dentro de mim, expiro em 4 tempos e aí me elimino em 4 tempos. Esse movimento de 4 tempos, pensando nesse quadrado, aparentemente parece ser... Desculpa, gente, se alguém escutou aqui, eu falei alguma coisa aí, a Siri respondeu. Voltando então ao raciocínio, para quem está agitado, ansioso, essa questão de você ficar 4 tempos com o ar dentro de você, faça depois do exercício, quem quiser, compartilha lá com a gente no chat, então me manda alguma mensagem individual e me conta como é que foi. Quase que a gente não consegue sustentar esses 4 tempos. Porque pelo nível de ansiedade, a gente inspira e expira tão curto, tão rápido, só aqui em cima, não faz essa respiração completa, quando no exercício de respirar de forma completa, tentando controlar o ritmo. Então veja, não é controle da respiração. Você então educa a sua respiração para que ela aconteça num ritmo. Olha que legal. Para aqueles irmãos que vivem me perguntando, Renata, eu não consigo controlar. Na vida a gente não controla, porque a vida é movimento e movimento pede ritmo. Então não é o controle, mas é a disciplina da autoeducação. Você troca o controle por eu vou me educar. Nossa, quanta coisa! Meu, ela desengatou aí, foi falando, e o pensamento dela é tão rápido, né? Ela tem um pensamento múltiplo, ela não é linear. E ela já está pensando uma coisa, já está pensando na outra, fala uma coisa pensando na outra, já está lembrando da terceira, que às vezes... por exemplo, na hora que ela foi ensinar a técnica dos 4 tempos, ela se perdeu, né? Então, vou reforçar aqui, tá? Porque é muito relevante, né? O que tem de espiritismo? Tudo. Sim, Kardec sim. é um exímio meditador. Ele fazia meditação e a gente vê isso, inclusive, no filme. 4 tempos é assim, ó. Respira em 4, inspira. Retém o ar 4. Expira em 4. E deixa sem ar mais 4. Isso. Tá bom? Essa é a respiração dos 4 tempos. Isso. É legal. Obrigada, Alain. Eu percebi mesmo que eu me perdi. Porque talvez estava fora, assim, né, do que eu queria estar falando. Pessoal, se vocês tivessem a ideia, não foi nada do que a gente combinou. Não é? Lembra que eu pedi a inspiração dos bons espíritos que viessem nos orientar, nos inspirar, para que a gente pudesse ser útil na mensagem? Eu tenho que aceitar isso. Eu não tenho controle. Eu me preparo, eu leio, a gente monta roteiro. Você fala disso, isso você gosta, você sai bem e tal. Mas na hora que a gente começa, a gente é instrumento. A gente é instrumento. Não estava nada guardado. Nada disso. A gente não ia falar linha de meditação. E falamos tudo. Né? Porque é tão significativo, porque nesse trecho do livro... Bom, vamos terminar então essa questão da meditação. E aí eu me proponho então a ficar por um tempo, né, buscando esse exercício então, de esvaziar a minha mente, de não estar conectado às minhas emoções, de não estar conectado às situações do meu dia a dia, a uma decisão que eu preciso tomar, um problema, uma dor...
Por que que é importante esse exercício de eu esvaziar? Para que eu receba. Isso tudo que a gente está falando, como a Alan falou, isso não tem tudo a ver com o Espiritismo, tanto é que se a gente for voltar depois e fazer a leitura da oração do horto e da vigilância, a lição da vigilância, essas duas lições no livro Boa Nova, vocês vão ver que o tempo todo eles estão dando esses exercícios, né? Eu me desconecto, então, dessas situações para que eu possa receber a intuição que vem dos benfeitores espirituais, do nosso guia protetor, a inspiração que vem do alto, a iluminar então a minha vida, vamos colocar assim de forma simples, para iluminar a minha vida. Que foi o que Jesus fez na oração do Sim. horto. Não é? Ele se retirou pro horto, ficou em meditação, oração, porque ele sabia que o momento era angustiante e que ele ia precisar de muita força. Então ele foi lá se abastecer. Meu pai fala muito disso aos domingos, né? Vamos tomar esses tempos para abastecer a nossa bateria, né? Ao longo da semana a gente se desgasta, então vamos abastecer. Jesus fez um pouco disso naquela ocasião. Ele sabia que o momento, a partir de lá, foi o momento mais complexo da encarnação, no aspecto físico, né? E nós? Quanto nós nos preparamos em oração e meditação nos instantes de dificuldade ou naqueles instantes complexos, né? Na verdade, vamos retificar aí, ó. Nós estamos trazendo essa prática para que seja um hábito, para que vire um hábito, porque nós utilizamos muitas vezes somente nos momentos de dificuldade. E se nós fizermos essa higiene mental, assim como nós fazemos a higiene corporal, criando o hábito, ou seja, sendo diariamente, é um costume nosso, a gente já faz de forma habitual, eu já não paro mais para pensar em todos esses recursos, assim como quando eu aprendi a dirigir o carro, eu precisava ficar pensando, olha para o retrovisor, muda a marcha, para mudar a marcha eu preciso desacelerar ali, apertar ali, tudo eu pensava, depois vira automático, nós precisamos usar como recurso de uma higiene mental constantemente. Porque Joana de Ângeles também destaca lá no livro Ser Integral que nesses momentos que nós proporcionamos de entrar em contato com a nossa intimidade, muitas vezes nós vamos entrar em contato com tudo aquilo que está no nosso inconsciente, com todos os nossos arquivos, com todas as nossas amarras, com o emaranhado de situações que nos prendem. E esses momentos libertam a gente, porque nós tomamos consciência. Então eu entro em conexão com Deus, mas também entro em conexão com a minha essência, com os meus arquivos, mediante as reflexões profundas que eu faço das situações vivenciadas por mim, e eu tenho nesse momento força para atuar. Porque quando eu vou fazendo essa higiene mental, eu volto com mais vitalidade. Voltando então lá para o Evangelho, eu tenho que tomar cuidado com o que eu peço, né? Porque não é o que eu peço, não é o que mas sim o como eu faço esses exercícios para que a hora que eu volte para minhas lutas, e essas lutas não precisam só estarem sendo marcadas por uma dor, são as lutas do dia a dia, é o conflito de uma familiar, são as questões diárias de relacionamentos que nós vivenciamos, é o nosso trabalho que nos desafia a buscar soluções. Para tudo isso eu vou criando força, porque eu vou entrando em conexão com as minhas aquisições, com as minhas habilidades, com as minhas necessidades, e ao passo em que eu vou me desenvolvendo e atuando nesses estímulos externos, eu vou compreendendo todo o processo educativo a qual eu sou inserido, né? Então Jesus traz nessa lição da oração no horto que os discípulos eles não tinham ainda condições psicológicas para o ato da meditação, por isso que eles dormiram. E nós, gente, passado 2020 anos, depois de Jesus, com o Consolador já revelado, com todo o desenvolvimento científico que nós estamos já vivenciando nessa era, por que nós não compreendemos a importância ainda desses recursos? Porque dormimos. E Jesus vem nos convidar constantemente: despertai, vós que dorme. O João também, né, nessa passagem, ele ficou angustiado pelo fato de ele ter dormido, né? Ele se perguntou, né, porque
Jesus, como quem diz assim, né? Jesus nunca me pediu nada. Sempre me ofereceu tudo. Eu o amo. Eu não tenho dúvida de quanto eu amo Jesus. E ainda assim, na única hora que ele fala assim, fica acordado comigo, eu durmo. Exato. Né? Foi angustiante para o João, né? Assim como é angustiante para nós, né? É. E aí ele se pergunta por quê? E ele ficou matutando aquilo e o Humberto de Campos diz que Jesus depois explicou, né? E é interessante, Alan, que assim, olha que interessante. Jesus explicou para João os motivos que o levam o motivo que levou a dormir, mas é interessante que enquanto João estava se culpando, atormentando o seu ser, por quê? Ele estava ali. Veja, ele não criou condições de conectar. Olha a exemplificação ali, né? O Alan falou, tudo isso tem a ver com o que nós estamos que o Espiritismo nos traz. Então, lá no livro, né, no finalzinho dessa lição, Jesus, então, aparece em sonho, né? Aparece no momento ali de relaxamento de João, novamente, para lhe dizer e lhe contar, então, os motivos que o levou a esse dormir, a essa fragilidade do seu espírito, né? No momento em que João já havia se esquecido desse fato. Olha a condição para a conexão. Enquanto nós estamos envolvidos, enchendo o nosso pensamento com a dúvida, a nossa emoção está num turbilhão ali, nós não fazemos conexão com o plano superior. E é verdade, hein? Tá? Então, isso tudo que nós estamos trazendo para vocês é a condição ideal para orarmos e para meditarmos. Somente nesse momento de relaxamento, onde ele se esqueceu dessa situação, diminuindo a culpa, diminuindo toda uma tensão aí, Jesus então vem revelar para ele, né? João, a minha solenidade no horto, e solenidade é aquele momento... soledade. Soledade. Solidão, né? A soledade, né, nesse momento, e eu fui procurar no dicionário essa vocabulário, a minha tristeza, a minha solidão naquele momento, naquele momento meu de introspecção, né, onde eu estava sozinho, é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solidária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregarão ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Lindo, lindo, né? Acho que é tudo isso que nós gostaríamos de ter trazido, né, Alan, esse momento. Não foi nada do que a gente planejou, mas foi muito legal. Acho que foi, tenho certeza, muito útil por inspiração divina. Eu vou fazer um convite, então, aos irmãos. Vamos encerrar o nosso encontro fazendo a leitura do trecho em que Jesus faz a oração. Eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer da oração de Jesus a nossa oração de encerramento. Lembra que eu falei que antes desses fatos ele tinha levado em prece em favor dos seus discípulos? Então vamos fazer um convite para que a gente esteja em condição de adentrar a essa psicosfera, né, Alain? Vamos imaginar que nós estamos recebendo esse convite de Jesus, dizendo para a nossa intimidade o motivo, então, do seu sacrifício, da sua conexão com o Pai e o que Ele espera de cada um de nós. E fica essa prece feita por Ele há tanto tempo atrás, fazendo ainda um convite para a nossa transformação íntima. Adentre a essa psicosfera e sinta como que se Jesus estivesse ao seu lado. E aí nós vamos pedir um exercício ainda mais profundo, Alain. Enquanto o Alain vai lendo, a gente vai entrando como se nós estivéssemos
vendo Jesus à nossa frente, nós vamos imaginar que nós estamos então todos no portal da luz, imerso nessa psicosfera de amor, de luz, recebendo essa oração, recebendo esse acolhimento, e tenhamos a certeza de que a espiritualidade amiga nesse momento vai estar fazendo o trabalho da fluidoterapia. E ao terminarmos então a nossa oração, cada um que colocou à disposição aí a água, tome a sua água e acredite que nós estaremos sendo envolvidos aí em bênçãos de luz e cura. Isso aí. Jesus disse naquela oportunidade: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que a tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhe a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa gloriosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor vivemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, pais, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Juntos deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será de algum modo a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. E que assim seja. Assim seja. Uma boa semana a todos.